Minha parceira esvaziou nossa reserva para emergências para pagar a cerimônia dos sonhos da irmã dela, bem no momento em que eu precisava de um procedimento médico urgente. Ela simplesmente declarou: "Você pode aguardar. É a data mais importante para ela." Eu iniciei o processo de divórcio direto da cama do hospital e processei a irmã dela por desvio de fundos. A celebração foi cancelada e, por isso, sua presença é valiosa. Antes de começarmos, por favor, clique em curtir, assine e compartilhe este vídeo para sustentar o canal e garantir mais histórias assim. Tenho 35 anos e há 3 semanas fui diagnosticado com uma formação renal imensa. Não era apenas uma pequena pedrinha, mas um cálculo de 8 milímetros bloqueando meu duto urinário, resultando em hidronefrose. Em termos claros, meu rim estava inchando porque a urina não conseguia escoar, e se eu não fosse operado em até 14 dias, o dano poderia ser permanente. Meu urologista foi muito direto. Isso precisa ser removido imediatamente. A intervenção cirúrgica custaria cerca de R$ 7.000, devido à minha franquia do seguro. Ele insistiu: agende o mais rápido possível. Nós tínhamos R$ 15.000 guardados especificamente para imprevistos. Uma conta poupança separada nominal a nós dois, mas fui eu quem contribuiu com 90% ao longo de 5 anos. Minha esposa, que tinha 33 anos, ganhava bem, porém gastava bastante. Eu era o principal responsável por economizar, e aquele dinheiro existia para isso. Emergências reais, como uma cirurgia de urgência. Conversei com ela naquela noite. Informei que já havia marcado a cirurgia para a próxima sexta-feira. Expliquei o custo, mencionei que utilizaríamos o valor guardado e que ainda restaria uma margem de R$ 8.000. Ela empalideceu como se tivesse avistado um fantasma. Então, sobre isso, ela começou, e meu estômago despencou. Sobre o quê? Perguntei. O fundo de emergência. Eu usei. Levei alguns instantes para assimilar. Usou? Como assim usou? Minha irmã precisava de apoio para o casamento. O local exigia o pagamento total adiantado e ela não dispunha do dinheiro. É a realização de um sonho para ela. Fiquei apenas a observá-la. Você cedeu nossa reserva de emergência para sua irmã gastar com uma festa? Emprestei. Ela corrigiu. Foi um empréstimo. Ela devolverá após a lua de mel. Quando é a festa? Se perguntei. Em 2 semanas, no sábado. Minha cirurgia é na próxima sexta, 6 dias antes. Então, perfeito. Ela respondeu com um tom de alívio. Você espera até depois do casamento. Ela devolve. E você opera na semana seguinte. Eu não estava meramente desconfortável. Eu estava expelindo sangue na urina, com picos de febre repentinos e dores tão intensas que me faziam despencar no chão. Meu médico havia sido categórico. Adiar significava o risco de lesão permanente ao rim. Respirei fundo e disse devagar: eu não posso esperar. Meu rim está falhando. Não está falhando, ela retrucou. Você é exagerado, é só uma pedra, todo mundo tem. Agora, o casamento de uma irmã é algo único na vida, assim como ter ambos os rins funcionando. Ela assumiu uma postura defensiva. Disse que eu estava sendo egoísta, que a família vinha em primeiro lugar, que a irmã planejara a festa por 2 anos e não podia perder o sinal, que eu estava transformando tudo em um drama. Quanto você entregou a ela? Perguntei. R$ 14.000. Você deu R$ 14.000 para uma celebração e nem me consultou? Não dei, emprestei e eu não preciso de sua aprovação para auxiliar minha família. É a nossa reserva para imprevistos. Eu preciso de um procedimento urgente. Você pode esperar mais uma semana para esse exagero. É o dia especial dela. Isso ocorreu em uma terça-feira. Na manhã de quinta, acordei pior do que nunca. Febre de 39,5 graus Celsius, vômito incessante. Uma dor tão forte que eu mal conseguia me manter em pé. Fui levado ao pronto-socorro. Fui internado de imediato. Diagnóstico: sepse. A infecção causada pelo rim obstruído já havia se espalhado pela corrente sanguínea. Fizeram uma cirurgia de emergência naquela mesma noite. Permaneci 3 dias na UTI. Meu rim foi salvo por pouco. A fatura total: R$ 47.000 antes do seguro. Após o seguro, ainda restavam R$ 18.000 para eu quitar, porque o atendimento emergencial possui outra franquia. Minha esposa me visitou apenas uma vez. Chegou com flores de um posto de gasolina. Disse que estava contente por eu estar bem, mas perguntou se eu realmente precisava ser tão dramático naquele momento. O casamento da irmã dela seria dali a 2 dias, e toda aquela situação estava gerando um estresse desnecessário para a família.
Perguntei de onde ela esperava que saíssem os 18 mil reais. Ah, a gente dá um jeito, faz um parcelamento. O importante é que você está vivo. O importante é que você esvaziou nosso dinheiro e quase me levou à morte. Eu não furtei nada, eu ajudei minha irmã. Você é absurda. A enfermeira ao lado me lançou um olhar que dizia: Você está ouvindo isso? Minha esposa ficou menos de 20 minutos e partiu, alegando que precisava ir para o jantar de ensaio do casamento. Foi ali, ainda no hospital, conectado a soro e monitor cardíaco, que telefonei para um advogado especialista em divórcios. Narrei tudo. Ele não demonstrou nenhuma surpresa. Você possui evidências de que ela retirou dinheiro sem consentimento para algo que não era uma emergência? Tenho extratos bancários e mensagens onde ela admite. Você contribuiu com a maior parte? Cerca de 90%. Tenho registros dos depósitos de 5 anos. E a irmã, ela sabia que esse valor era destinado a imprevistos médicos? Minha esposa disse a ela que era dinheiro extra, mas eu tenho mensagens onde deixo claro que é uma reserva exclusivamente para emergências. Então, podemos protocolar um pedido de divórcio, alegando infidelidade financeira, e ainda processar a irmã por apropriação de bens, se ela sabia ou deveria saber que o dinheiro não era dela. Não será barato, mas você tem um caso forte. Prossiga sem hesitar. Ele me enviou o contrato de honorários por e-mail naquela mesma noite. Assinei tudo pelo iPad, ainda no leito hospitalar. A petição de divórcio foi protocolada na manhã de sexta-feira. Também solicitei ao meu advogado que redigisse uma notificação extrajudicial, exigindo que a irmã devolvesse os 14 mil reais em até 10 dias. Caso contrário, seria processada por fraude e apropriação indébita. Minha esposa recebeu os documentos do divórcio no próprio local do casamento. Sábado à tarde, enquanto montavam a decoração, meu celular começou a vibrar sem parar. Eu ainda estava internado, conectado ao soro, recebendo antibióticos e sentindo dor. Atendi. Queria ouvir a reação. Qual é o seu problema? Ela começou gritando. Você entrou com o divórcio no casamento da minha irmã. Você roubou nossa reserva de emergência enquanto eu precisava de uma operação para salvar meu rim, respondi com calma. Sim, estou me divorciando. Eu não furtei nada. Eu estava auxiliando minha irmã. E eu estou me ajudando saindo de um matrimônio onde uma celebração vale mais que minha vida. Isso é doentio. Você está fazendo isso para arruinar o evento dela? Na verdade, foi uma coincidência. O processo leva alguns dias. Protocolei na quarta, lá do hospital, enquanto você estava no jantar de ensaio. Silêncio. Você já estava planejando isso? Desde o dia em que você me mandou adiar a cirurgia para não perturbar o casamento. Eu te odeio. Ótimo. Sua irmã receberá uma notificação na segunda. Ela tem 10 dias para restituir os 14 mil reais. Você não pode fazer isso. Meu advogado disse que posso. Desvio de bens. Fraude. Ele parece bastante seguro. Ela desligou. 3 minutos depois, ligou novamente. Tom diferente, chorando. Por favor, não faça isso. Conseguimos resolver. Eu vou recuperar o dinheiro. Eu converso com ela. Só não arruine a celebração dela. O casamento dela não é minha responsabilidade. Meu rim quase falhou. Tenho uma dívida hospitalar de 18 mil reais. Uma celebração destruída é o menor dos problemas aqui. Eu errei, me desculpa. Eu vou consertar. Você me mandou esperar pela cirurgia enquanto eu urinava sangue, enquanto meu rim clamava por socorro. Você elegeu uma festa em vez da minha saúde. Acabou. Mas eu te amo. Você ama mais a concepção da união perfeita da sua irmã. Isso ficou muito evidente. Desliguei. Bloqueei o número. Pedi à equipe do hospital para não a deixarem entrar. 3 dias depois, recebi alta. Fui para a casa do meu irmão me recuperar. O divórcio está progredindo. A cerimônia da cunhada é amanhã, mas duvido muito que aconteça. Por quê? Porque quando um espaço para eventos descobre que o pagamento está envolvido em litígio judicial, eles preferem suspender tudo, e meu advogado é extremamente meticuloso. Atualização 1. 2 semanas depois, o casamento não ocorreu. Não, exatamente. Quando minha cunhada recebeu a notificação na segunda-feira, entrou em completo desespero. Ligou imediatamente para o local, perguntando se haviam recebido alguma carta estranha. Haviam. Meu advogado também enviara uma cópia a eles, cortesia profissional, avisando que o pagamento estava sob questionamento legal. O local suspendeu tudo na hora. Nada de montagem, buffet, decoração, música, até que a situação financeira fosse esclarecida. Pelo contrato, valores em disputa bloqueiam o evento automaticamente. Minha cunhada teve um colapso.
Minha ex tentou me ligar do telefone da mãe, já que eu havia bloqueado o dela. Atendi. Você precisa parar com isso agora. O local não vai permitir que ela case. Que pena, respondi. Talvez ela devesse restituir os 14 mil reais retirados de uma reserva médica de emergência. Ela gastou. Os adiantamentos não são reembolsáveis. Não tem como devolver. Então, parece um problema dela. Você está destruindo a vida dela. Ela colaborou para destruir meu rim. Estamos quites. Minha ex começou a chorar. Por favor, ela é minha irmã mais nova. Este é o sonho dela. E eu queria não ter tido sepse. A vida é cheia de desapontamentos. Ela tentou a abordagem da culpa. Ela não sabia que você estava tão doente. Eu disse a ela que era apenas um procedimento simples. Então você mentiu enquanto pegava dinheiro do fundo de emergência. Está se incriminando ainda mais. Eu não furtei. Furtou sim. E agora vocês estão lidando com as consequências. Bem-vindas à vida adulta. O casamento foi adiado. Minha cunhada conseguiu negociar com o local para manter a data por 90 dias, contanto que provasse que o pagamento era legítimo. Ou seja, se o processo fosse retirado, não aconteceria. E então veio o ápice da insolência. Minha sogra ligou. Atendi porque não reconheci o número. Você vai parar com essa palhaçada agora. Minha filha está arrasada. Minha outra filha está histérica. Você está destruindo nossa família por causa de dinheiro, por causa de 14 mil reais tirados de um fundo médico enquanto eu precisava de cirurgia urgente. Não foi roubado, foi emprestado. Família ajuda família. Então, a família deveria ter ajudado com meus custos hospitalares, não com um salão de festas. Um casamento não é só uma festa, é um compromisso sagrado, assim como o casamento. E sua filha quebrou esse compromisso quando priorizou uma cerimônia em vez da minha saúde. Você está sendo cruel e vingativo. Ela cometeu um erro e eu estou garantindo que erros tenham consequências. Se você não retirar esse processo, nós vamos... Vão o quê? Me processar? Respondi. À vontade. Tenho extratos bancários, mensagens de texto e documentação médica. Meu advogado vai adorar as horas extras. Ela ficou sem palavras. Eu finalizei. Família não deixa alguém entrar em choque séptico por causa de reserva de salão de festas. Desliguei. Bloqueei o número também. Enquanto isso, minha esposa está residindo com a irmã. As duas dividem um apartamento de um quarto porque nenhuma consegue arcar com o custo sozinha. Agora, o salário da minha esposa está sendo direcionado para os cartões de crédito que ela esgotou, tentando resolver tudo, pagando fornecedores que não reembolsam, cobrindo o aluguel da irmã, essas coisas. Ela tentou acessar nossa conta conjunta. Descobriu que já havíamos ido ao banco. Meu advogado me orientou a retirar apenas a minha porção e abrir uma conta exclusivamente em meu nome. Em muitos estados, não é possível esvaziar completamente uma conta conjunta sem repercussões. Então, saquei meus 50% e deixei a parte dela intocada. Ela rotulou isso de abuso financeiro. Meu advogado chamou de proteção de patrimônio durante o divórcio. O juiz deverá decidir, mas duvido que ele tenha muita compaixão por quem já esgotou todo o fundo de emergência. O divórcio está avançando rapidamente, sem filhos, sem propriedade própria. O contrato de aluguel do nosso apartamento está em meu nome. Ela se mudou para lá após o casamento. Agora, é basicamente a divisão de bens e o encerramento desta história. O advogado dela está solicitando pensão. O meu está exigindo o ressarcimento da reserva de emergência desviada. Veremos quem vence essa disputa. Mas o verdadeiro pandemônio ocorreu esta semana. Minha cunhada apareceu na casa do meu irmão, onde estou me restabelecendo. Até hoje não sei como ela obteve o endereço. Eu estava no sofá, assistindo televisão, ainda com dores quando meu irmão abriu a porta. Ele está aí. Preciso conversar com ele. Quem é você? Meu irmão perguntou. Sou a irmã da esposa dele. É importante. Meu irmão me olhou. Balancei a cabeça, sinalizando não. Ele começou a fechar a porta. Ela enfiou o pé. Espere, por favor. Só 5 minutos. Moça, você precisa ir embora. Eu devolvo o dinheiro. Só retire o processo, por favor. Aí ela conseguiu minha atenção. Levantei devagar, apoiado, ainda sentindo dor. Você vai restituir os 14 mil reais inteiros? Sim, quer dizer, quase. Tenho 8 mil reais agora. Então não, você não pode devolver. Estou tentando, mas o processo está arruinando tudo. O local do casamento não quer falar comigo. A família do meu noivo está fazendo perguntas. A mãe dele me considera financeiramente irresponsável.
Você pegou 14 mil reais que não eram seus para custear uma celebração. Você é financeiramente irresponsável. Eu não sabia que era dinheiro para emergência médica. Sua esposa disse que era apenas uma poupança extra. E você não achou estranho alguém emprestar 14 mil reais de dinheiro extra, sem juros, sem contrato, sem prazo? Ela começou a chorar. Achei que ela estava sendo generosa. Achei que vocês tinham dinheiro sobrando. Tínhamos. Até você levar nossa reserva de emergência. Eu vou pagar, eu juro. Só retire o processo. Kylie, você acabou de dizer que só tem 8 mil reais. De onde viriam os outros 6 mil reais? Meu noivo vai ajudar. Meus pais também. Vou arranjar um segundo emprego. Seu noivo, ele já sabe disso? Ele está sendo compreensivo? Disse que foi um erro. Ele sabe que sua irmã me pediu para adiar uma cirurgia enquanto eu urinava sangue para priorizar seu casamento? O rosto dela desabou. Ela não quis dizer que sim. Ela disse exatamente isso. Eu não sabia. Nada era para ter acontecido assim, mas aconteceu. E agora estamos aqui. Então, o que você quer de mim? Os 14 mil reais hoje, integralmente. Aí eu considero retirar o processo. Eu não tenho. Então o processo continua. Minhas contas médicas também não aguardam o cronograma do seu casamento. Ela saiu chorando. Meu irmão fechou a porta e me olhou. Isso foi frio. Ela ajudou a me mandar para o hospital. Mas ela não sabia. Não importa. Ações geram consequências. Ele não discutiu. Apenas pegou uma cerveja para mim. 2 dias depois, o advogado da minha esposa enviou uma proposta de acordo. 50% de todos os bens matrimoniais. Ok, padrão. 50% da minha aposentadoria, provavelmente perderia uma parte. 2 mil reais de pensão por mês por 2 anos. Isso para eu retirar o processo contra a irmã. Jamais dividir minhas contas médicas 50 por 50. Hilário, considerando que ela as causou. Meu advogado respondeu: 50% dos bens menos os 14 mil reais retirados do fundo. Ela devolve os 7 mil reais da parte dela sem pensão, devido à infidelidade financeira. Ela arca com 75% das despesas médicas, já que suas ações levaram ao quadro de emergência. O processo contra a irmã segue independente do divórcio. Estamos indo para o tribunal. Ninguém está cedendo. Meu advogado acredita que o resultado final deve ficar no meio termo. Talvez eu perca um pedaço da aposentadoria. Provavelmente não pagarei pensão. Talvez as despesas médicas fiquem 50 por 50. Mas o desvio da reserva de emergência está documentado demais para ela escapar. E isso é sólido. E, sinceramente, nesse momento já é o suficiente. O processo contra a irmã, totalmente separado do divórcio, continuará, independentemente de qualquer acordo. O advogado dela enviou uma proposta para negociar 8 mil reais pagos em 12 meses. Meu advogado respondeu: 14 mil reais, mais juros e honorários pagos integralmente em até 30 dias. Ou nos veremos no tribunal. Resposta deles: nossa cliente não tem condições. Meu advogado: então preparem-se para o julgamento. A data foi marcada para dali a 8 semanas. Como o limite do juizado especial em meu estado é 10 mil reais, fomos para a vara cível, mais cara para todos, mas eu queria o valor total e os danos. Minha quase ex-esposa enviou uma última mensagem de texto de mais um número diferente antes que eu a bloqueasse. Espero que esteja feliz. Você destruiu tudo. Respondi: você quase destruiu meu rim. Eu só destruí o cronograma do casamento de sua irmã. Ainda acha que eu saí pior? Atualização 2, 6 semanas depois. Audiência ontem. Tanto o divórcio quanto o processo contra minha cunhada caíram na mesma semana. Juízes diferentes. Caos total. O divórcio veio primeiro, porque seria mais rápido. A juíza era uma senhora de uns 60 anos, com a expressão de quem já presenciou de tudo. Os 2 advogados apresentaram suas versões. O advogado da minha ex tentou me retratar como vingativo, cruel, punindo minha esposa por auxiliar a família. Mostrou mensagens minhas curtas e frias. Meu advogado apresentou extratos, registros médicos, mensagens onde ela admitia ter retirado o dinheiro, capturas de tela dela dizendo para eu esperar a cirurgia, minhas contas hospitalares, laudos confirmando sepse. A juíza folheou tudo, respirou fundo e encarou minha ex. A senhora retirou 14 mil reais do fundo de emergência conjunto para pagar o casamento de sua irmã? Sim, mas... Seu marido precisava de cirurgia emergencial naquele período? Não era emergência. Ele estava sendo... Tenho aqui registros indicando choque séptico e cirurgia de emergência para salvar o rim dele. Isso é, por definição, emergência.
A senhora sabia que ele precisava operar? Sabia, mas o casamento... Não me importo com o casamento. A pergunta é: a senhora utilizou o dinheiro reservado para emergências médicas em um evento social? Minha ex começou a chorar. Eu só queria ajudar minha irmã. Não foi isso que eu perguntei. Silêncio. Sim, ela sussurrou. Mas eu ia devolver. Quando? Depois do casamento. Minha irmã ia... Sua irmã? Não, você. A senhora retirou 14 mil reais e esperou que outra pessoa os devolvesse. A juíza não estava impressionada, revisou as propostas e decidiu: bens matrimoniais divididos 50 por 50, exceto a reserva de emergência. Eu contribuí com cerca de 9 mil reais ao longo de 5 anos. Ela, com cerca de R$ 1.000. Ela deve devolver sua parte proporcional de 7 mil reais, descontados da divisão de bens, sem pensão alimentícia. Cada um paga seus próprios advogados. Contas médicas divididas 60 a 40, com ela pagando 60% por ter causado diretamente a situação. O advogado dela tentou argumentar. A juíza cortou. Sua cliente apostou que não seria uma emergência real. Perdeu. Consequências existem. Meu advogado abriu um leve sorriso. Eu só queria ir para casa. Minha ex saiu sem olhar para mim. O advogado dela parecia que precisava de férias urgentes. No fim, fiquei com 60% dos poucos bens que tínhamos. Mantive minha aposentadoria integral e ela ainda me deve cerca de R$ 3.500 depois de tudo, mais os R$ 11 mil da parte dela das contas médicas. Divórcio finalizado. 2 dias depois foi o julgamento da cunhada. Ela apareceu com um noivo. Ele parecia que queria desaparecer. Ela parecia que tinha chorado por 6 semanas sem parar. Provavelmente tinha. O advogado dela tentou argumentar que ela não sabia que o dinheiro provinha de uma reserva médica. Portanto, não houve intenção de fraude. Meu advogado exibiu as mensagens entre ela e minha ex, onde minha esposa dizia: não precisa devolver logo, sem pressa, provando que para minha ex aquilo era um presente, não um empréstimo, e sem meu consentimento. Depois mostrou outra mensagem, a cunhada perguntando: tem certeza que ele concorda com isso? E a resposta: ele vai concordar quando vir você feliz. Ou seja, ela tinha dúvidas sobre a legitimidade do dinheiro. O juiz perguntou: então você questionou se o dinheiro era realmente autorizado? Eu só queria ter certeza, respondeu ela. Mas aceitou mesmo assim, sem confirmar com o outro titular da conta. Minha irmã disse que estava tudo certo. Sua irmã não era a única proprietária do dinheiro. Concorda? Silêncio. Você tentou confirmar com o marido dela? Não, mas... O advogado dela tentou usar o argumento. Bens matrimoniais são compartilhados. Mas o juiz já estava com a decisão pronta. Casamento não significa que um cônjuge pode doar R$ 14 mil sem o conhecimento do outro, principalmente quando o dinheiro foi explicitamente reservado para emergências médicas. Há provas de que o fundo existia com propósito definido, discutido e reconhecido por ambos. O martelo bateu. O juiz decidiu a meu favor. R$ 14 mil mais custas do processo e 6% de juros anuais desde a data da retirada. Total, R$ 14.340. Minha cunhada desabou chorando. O noivo colocou a mão na cabeça como se o mundo tivesse desmoronado. O juiz determinou um plano de pagamento, R$ 400 por mês, até quitar tudo, começando imediatamente. Se ela atrasar, haverá retenção de salário. O advogado pediu 30 dias para apelar. O juiz respondeu: claro, mas os pagamentos começam agora. Se ganharem a apelação, ele devolve o dinheiro. Se não ganharem, seguem pagando. Eles não vão recorrer. Não tem condições. Do lado de fora, o noivo veio falar comigo. Minha cunhada continuava chorando com o advogado ao lado. Isso vai falir ela, ele disse. Ela pegou R$ 14 mil que não eram dela. Ela não sabia que era dinheiro médico. Ela não perguntou. Não é meu problema. Íamos nos casar no próximo mês, apenas no cartório. Algo simples. Agora nem isso dá para pagar. Talvez não devessem ter torrado R$ 14 mil em um local de festa que não podiam bancar. Ele ficou irritado. Você já conseguiu o que queria. Ganhou o processo. Não pode deixar isso para lá? Por quê? Por que você está arruinando nossas vidas? Ela quase arruinou meu rim. Sua futura cunhada quase me matou. Fiquei 3 dias na UTI. Tenho dano permanente, vou pagar contas médicas por anos. Mas claro, eu sou o vilão porque quero meu dinheiro de volta. Ele não respondeu, apenas voltou para perto dela. Minha ex me enviou mensagem do telefone da mãe. Bloqueei na hora.
Espero que esteja orgulhoso, minha irmã está arrasada. O noivo dela está repensando tudo, você arruinou a vida dela. Não respondi, mas se tivesse respondido, teria dito. Ela destruiu metade do meu rim, eu só destruí o orçamento do casamento. Justiça poética. Atualização 3. Última atualização. Passaram-se 3 meses desde as decisões judiciais. Hora de encerrar. Os pagamentos mensais de R$ 400 começaram. Minha cunhada está pagando aos trancos e barrancos. Arranjou um segundo emprego. O noivo terminou com ela. Descobrir que a futura esposa pegou R$ 14.000 sem permissão e foi processada não era exatamente o tipo de surpresa que ele queria antes do casamento. Quem diria que a responsabilidade financeira importa em um relacionamento? Pelo que eu soube, ela está morando com minha ex naquele apartamento de um quarto. 2 mulheres adultas dividindo um quarto e uma sala. A mãe delas às vezes dorme lá quando precisa de um tempo do marido. Ambiente perfeito para reflexões, imagino. Minha ex-esposa pagou a parte dela no acordo. Levou 3 parcelas, mas quitou os R$ 11.000 referentes às despesas médicas. Ela está em um plano de pagamento com o hospital. R$ 200 por mês pelos próximos 4 anos e meio. Tomara que as memórias do salão de festas valham a pena. Ela tentou me procurar 2 vezes desde o divórcio. A primeira, por meio de um amigo em comum, pedindo para conversarmos como adultos. Eu respondi ao amigo: nós conversamos como adultos no tribunal, com advogados bem adulto. A segunda vez, ela apareceu no meu apartamento novo. Até hoje não sei como descobriu o endereço. Provavelmente a mãe dela. Não abri a porta. Apenas liguei para a polícia no número não emergencial e avisei que minha ex-esposa estava invadindo propriedade privada. Um policial apareceu, explicou que se ela continuasse, eu poderia solicitar uma ordem de restrição. Ela foi embora. Não ouvi mais nada. Estado de saúde. Meu rim sofreu dano permanente, cerca de 40% de perda de função. O outro está funcionando bem e é possível levar uma vida normal com 1,5 rim, mas ainda assim é algo que não teria ocorrido se eu tivesse feito a cirurgia na data prevista, em vez de desenvolver sepse. Meu médico foi direto. O atraso provavelmente custou metade da função renal. Maravilha, maravilha mesmo. Pelo menos minha cunhada conseguiu visitar o local do casamento antes de perdê-lo. Vida financeira. Estou bem, não excelente, mas bem. Divórcio e processo não foram baratos. Gastei cerca de R$ 8.000 em honorários advocatícios. Recuperei uma parte no acordo, mas ainda fiquei com uns R$ 3.000 de prejuízo. As contas médicas ainda existem depois do seguro e dos valores pagos. Pago R$ 300 por mês, mas fiquei com minha aposentadoria, meu salário e minha dignidade. Poderia ser pior. No trabalho, estão sendo incríveis. Precisei tirar licença médica, mas já retornei. Meu chefe sabe de tudo. Chamou minha ex de obra-prima, em tom irônico, e me pagou o almoço. Grande ser humano. Moro em um apartamento pequeno, mas é meu. Assinei contrato de 1 ano, 1 quarto, mais que suficiente. Adotei um gato. Chama-se Kidney. O humor negro é a única coisa que sobrou intacta. Namorar? Não, nem pensar por enquanto. A confiança está em reconstrução. O último relacionamento terminou com minha esposa desviando meu dinheiro de cirurgia para financiar uma celebração alheia. Vai levar um tempo. Terapia está ajudando. Comecei depois que o divórcio foi finalizado. A terapeuta disse que tenho todo o direito de estar com raiva, mas que não posso deixar isso me definir. Estamos trabalhando nisso. A família da ex me odeia. Surpresa zero. Mas sabe de uma coisa? Consigo dormir tranquilo, com metade de um rim funcional a menos, mas com paz. Ela me bloqueou em tudo. Minha família acredita que fiz exatamente o que precisava ser feito. Meu irmão ainda me escuta quando preciso desabafar. Meus pais ficaram horrorizados quando souberam. Eles gostavam da minha ex, até o episódio do cálculo renal. Agora minha mãe se refere a ela como a mulher que tentou te matar. Um pouco dramático, mas adoro o apoio. Situação da cunhada. Pelo que dizem, está noiva novamente, novo namorado. Conheceu no segundo emprego. Rápido demais, mas enfim. O quarto pagamento dela está chegando. Só faltam R$ 13.400. Tomara que ele saiba onde está se metendo. Situação da ex-esposa. Continua me culpando por tudo. Segundo amigos em comum, não faço ideia de por que ainda falam com ela. Ela conta para todo mundo que eu processei a irmã dela por causa de um empréstimo, destruí a família por dinheiro e a abandonei quando ela mais precisava. A ironia chega a se arder, mas esse peso é dela, não meu. Me perguntaram se eu me arrependo de algo, se faria diferente. Resposta sincera:
Talvez eu tivesse separado nossas finanças antes. Talvez tivesse sido ainda mais explícito sobre a reserva de emergência ser intocável. Talvez tivesse percebido os sinais de alerta de que a família dela sempre viria antes do casamento. Mas pedir o divórcio do leito do hospital, processar a irmã dela, zero arrependimentos. Elas fizeram escolhas. Eu fiz escolhas. E o tribunal confirmou que as minhas eram justificadas. Você não pode roubar o dinheiro médico de alguém e esperar que essa pessoa apenas perdoe, porque somos família. Você não pode mandar seu marido adiar uma cirurgia de emergência por causa de uma festa. Você não pode priorizar um casamento em vez da saúde dele. E quando faz isso, não pode bancar a vítima quando vem a fatura das consequências. Resultado final: um casamento que nunca aconteceu, R$ 8.000 em honorários advocatícios, um divórcio e provavelmente um bom tempo sem confiar em ninguém. Mas eu recuperei minha dignidade e R$ 14.340 em pagamentos ordenados pelo tribunal. Ainda acha que eu saí perdendo? Por que eu não acho? Hoje moro sozinho com um gato chamado Kidney, pagando minhas contas médicas, fazendo terapia e dormindo em paz, sabendo que me defendi quando mais importava. Minha ex mora num apartamento de um quarto com a irmã e às vezes com a mãe, pagando as contas do problema que ela mesma criou, convivendo diariamente com o fato de que escolher o casamento da irmã em vez da minha saúde destruiu o nosso. A cunhada paga R$ 400 por mês, perdeu o noivo, trabalha em 2 empregos e nunca teve a cerimônia dos sonhos que custou tudo a ela. Às vezes, as consequências das nossas escolhas são exatamente as que merecemos. Às vezes, defender-se faz com que os outros te enxerguem como vilão. E às vezes, tudo bem. Fecha essa história aqui. Hora de seguir em frente com o Kidney e uma lista bem clara do que nunca mais tolerar em um relacionamento. Pensamento final de verdade. Se alguém disser para você adiar uma cirurgia de emergência para não atrapalhar o casamento de outra pessoa, peça o divórcio ainda no hospital. Economiza tempo. Fim da atualização. Vida que segue. Deixe nos comentários o que achou da atitude do protagonista. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Até a próxima!